Olá pessoal, como vão? Meu nome é Hérito Marques, eu sou médico, matemático, sou coordenador do programa chamado Ciacor Digital, um projeto de telemedicina que a gente construiu nesse período de pandemia. Bom, eu queria trazer para vocês um pouco da nossa experiência com relação a esse projeto. Tá? Nós já tivemos diversos atendimentos, 60% deles foram resolvidos com a consulta por telemedicina. 32% nós precisamos encaminhar para um especialista e os 8% restantes a gente encaminhou para a emergência. De modo que a gente entende que essa ferramenta de telemedicina ela tem um grande potencial e pode ser muito útil, de fato, nesse período de pandemia. Tá? Mas a gente queria trazer também para vocês algumas preocupações, né? A primeira delas, que a gente observou nesse período, é que muitas pessoas com medo do coronavírus, e isso é perfeitamente compreensível, né, têm deixado de procurar auxílio médico, inclusive auxílio na emergência. Né? Pessoas que precisam ir à emergência não estão indo por conta desse medo, do medo, né, que o coronavírus tem trazido para todos nós, infelizmente. Né? Então, uma pessoa muitas vezes com dor no peito, uma dor opressiva, que às vezes irradia para o braço, é uma dor que a gente pode imaginar muitas das vezes que seja um infarto, a gente precisa fazer esse diagnóstico, né? E esse paciente precisa ir à emergência, precisa fazer dosagem de troponina, precisa rodar um eletrocardiograma, mas ele deixa de comparecer à emergência por medo do coronavírus. Então, eu não quero aqui, obviamente, em momento algum, dizer, olha, nós não vamos nos prevenir, etc., vai todo mundo para a emergência. Claro que não é essa a ideia. Mas a preocupação aqui ela é única e exclusiva com a saúde das pessoas com relação às outras doenças. Infelizmente, o coronavírus se soma a diversas doenças que já são muito conhecidas nossas, muito prevalentes no nosso meio. Estou falando da hipertensão, do diabetes, tá? Doenças que já vêm ceifando vidas há muito tempo. Tá? E os problemas que essas doenças já vêm trazendo há muito tempo, como eu disse, se somam aos problemas que o coronavírus tem trazido. E, na verdade, não deixar de ir à emergência, ou melhor colocando, deixar de ir à emergência quando realmente se precisa, é um problema, é um erro, um equívoco que, na verdade, algumas pessoas têm cometido e muitas vezes a gente fica preocupado porque isso pode estar relacionado a desfechos não muito bons, né? Desfechos indesejáveis por todos nós. Tá? Então, essa é a primeira observação, a gente entender que a emergência ela continua tendo um papel fundamental, não só com relação ao coronavírus, mas com relação ao tratamento de diversas outras doenças. Devemos ir se de fato for necessário. Então, você está na sua casa, tem uma dor de cabeça súbita, de forte intensidade, você nunca sentiu aquilo, pode ser uma condição potencialmente grave, uma hemorragia subaracnoide, eu preciso ver isso, eu preciso comparecer à emergência. Tá? Então, o que é importante é que a emergência deve ser usada de maneira racional. Daí o serviço de telemedicina, como o nosso, tem um papel fundamental para poder fazer uma triagem de que paciente realmente precisa ou não comparecer à emergência, que paciente precisa de uma consulta presencial e que paciente tem uma queixa que pode ser resolvido pela própria consulta de telemedicina em si. Né? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação diz respeito ao fato que o coronavírus mudou muito as nossas vidas, trouxe bastantes preocupações, né? E essa mudança drástica, significativa nas nossas vidas, trouxe também muita preocupação por parte de nós médicos, né, com relação aos nossos pacientes, porque a gente tem que dar uma atenção grande, importante, valorizar isso, né, uma atenção importante, uma atenção com relação às doenças de saúde mental. Isso é importante ser falado, então a gente tem que falar de problemas como ansiedade, depressão, tá? Muitas pessoas estão descontando no álcool, então as pessoas estão bebendo mais, comendo mais, e obviamente a gente sabe que todo esse cenário tem um custo, né? E a gente tem bastante preocupação com relação a isso. Não tem uma resposta pronta, algumas coisas que podem ajudar nesse momento é a meditação
tem um papel importante nesse cenário, a buscar auxílio, né, através das ferramentas de telepsicoterapia, isso tem sido bastante importante, tem muitos serviços de psicoterapia online, inclusive a própria Seacor disponibiliza um serviço dessa natureza. É importante, tá? Você que está muito tempo sem ver seus amigos, se puder, faça uma live com eles, tente manter a sua interação social, tá? É importante nesse momento que todos nós mantenhamos a nossa sanidade mental, tá? É um momento de enfrentar desafios, mas acima de tudo sem perder aquilo que nos torna humanos, né? É um momento de reflexão, de transposição de obstáculos, a gente aprender com os nossos erros também, obviamente, né? E acho que o grande desafio, talvez, eu queria deixar essa frase para a gente finalizar, uma frase de um cientista da computação chamado Charles Babbage. Ele costumava dizer: deixa o mundo melhor do que o encontrou. E esse é um grande desafio para a gente, será um grande desafio, após passar por todo esse momento de dificuldade, todas essas questões difíceis que tem nos cercado, a gente ainda assim poder deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Esse é um grande desafio. Um grande abraço para todos vocês.